Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, seja lá quando estiver ouvindo isso. Nós somos o grupo de Terceira Automação e iremos apresentar hoje algumas coisas sobre a ditadura. Será que é possível no Brasil nós termos uma ditadura em pleno século XXI? Eu sou o Arthur, estamos aqui com mais outros três integrantes. Por favor, se apresentem. Eu sou o Jailson. Olá, meu nome é Luiz Fernando e é um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Oi, eu sou o Victor Risse. Então vamos direto ao assunto. Bom, a gente vai falar de ditadura, então nada mais justo do que começar com o que é a ditadura, de acordo com o dicionário. Sim, exatamente. E olha só, já estou aqui com ele aberto aqui, que coincidência. Ditadura significa governo que se utiliza da autoridade para suprimir e restringir os direitos individuais, definido pela soberania do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário, país ou nação em que o governo é exercido dessa forma. Bom, isso basicamente quer dizer então um governo que se utiliza de meios não muito bonzinhos para mandar nos outros. De uma maneira mais direta, sim. Bom, a gente está falando sobre a questão da chance do Brasil cair em uma ditadura de novo, porque a gente já passou por uma lá em 64 até 80 por aí, e a gente está pensando então na possibilidade de uma ditadura agora, em 2021, 22 por aí. Então, Jailson, você tinha preparado algo sobre isso? Você quer falar agora? Basicamente, a ditadura não vai se instalar no presente momento. No futuro próximo, com o Bolsonaro no poder, é difícil. E daqui, fiquem falando que vai acontecer. Basicamente, a Constituição trata tudo isso. Teriam pontos mais específicos que impediriam da ditadura ser instalada aqui? Alguma barreira que não deixaria ser concretizado essa forma de governo? São o caso dos apoiadores e os contras de Bolsonaro. Basicamente, tem um lado que apoia o Bolsonaro pela ideia da ditadura. E os que só estão estourados por princípios militares. Fica um negócio meio bagunçado que o Supremo Tribunal não leva a sério o que o presidente diz e o presidente apoia que seja que vai chamar as forças políticas, as forças armamentistas, o exército. Esse exército tenta ficar em cima de Bolsonaro e Bolsonaro não deixa. E daqui a isso que eles estejam lado a lado. Compreendo. Mas ele também não conseguiria mexer os pauzinhos de forma política para juntar poder, por exemplo, um estado de sítio? Ou isso não seria tão forte quanto uma ditadura e não conseguiria decorrer para uma futuramente? E o apoio das Forças Armadas tem esse tipo, muita influência assim no exército. Ele é um mau recruta, pelo que foi falado. O maior problema seria os apoiadores do outro lado. Mas tem um grande parte de serviço. Os que aí estão na ativa não só assim não ia movimentar tanta coisa. E o Tribunal Federal não está dando tanta atenção a isso. Certo. Então, como a única chance dele seria através de um golpe militar e ele não tem essa força dentro do exército, ele não conseguiria fazer isso. Com isso que vocês falaram, falando que ele não tem apoio suficiente dentro das Forças Armadas para conseguir tomar o poder, eu acho que não tem como começar pelo menos uma ditadura, se pá até manter uma sem o apoio do exército. Me lembrou de um ocorrido, já tem um tempo disso, mas se eu não me engano, o chefe de cada uma das armas, cada chefe entregou uma carta pro governo meio que largando a função, renunciando. O chefe do exército, da aeronáutica e da marinha. Não aconteceu um negócio do tipo? Sim.
Isso não pode mostrar que o exército não tá de bem com essas falas e coisa do tipo? Ao mesmo tempo que eles renunciam e eles estão contra isso, a gente também tem a questão do vice dele ser bem influente ali dentro. Dependendo de como é a formação do exército, por exemplo, ele poderia ter pessoas que indicam quem iria para o poder no lugar desses 3 capitães, generais, comandantes que saíram de cada armada, entendeu? Então talvez, ao mesmo... Generais, no caso. Então talvez o mesmo jeito que eles mostram que as forças não estão apoiando essas decisões, talvez por baixo dos panos, de tomada de poder, ou pelo menos mais concentração de poder na sua mão, ele também ganhou um espaço para colocar algum cavalo ali que faria o que ele quer, né? Algum peão Sim. comandado pelo xadrez dele, talvez não só ele, mas sim por conta do seu vice-presidente. Eu cheguei a pensar nessa possibilidade e eu concordo com você, é um tanto perigoso essa possibilidade de ter deixado um vácuo e alguém que gosta desse governo acabar assumindo. Jailson, você queria continuar falando sobre algo? O presidente Bolsonaro, ele fica colocando tanto apoio militares, até mesmo trocando cargos no Supremo Tribunal Federal. Aí que entre alguém lá, ou as Forças Armadas troquem de mão, não tenho tanta certeza que eles iam ficar a favor do Bolsonaro. Agora falando sobre os apoiadores, quem defende o atual governo e quem defende uma possível instauração de uma ditadura com o Bolsonaro no poder, a gente entra em 2 categorias, que seriam os influenciadores e os influenciados, que seriam os bolsominions, o gado, coisa do tipo. E seriam definidos mais como as tias do WhatsApp e tal. Quanto aos influenciadores, eu diria que eles se dividem em 2 grupos. Os que estão ali pelo dinheiro e seguidores e todo esse poder que eles ganham, e os que estão ali por acreditarem. Eu diria que os mais honestos nessa situação inteira são esses que estão ali por acreditarem. Mesmo não sendo, vamos dizer assim, uma das melhores causas, eles ainda assim acreditam naquilo. E isso é algo até honroso. Agora, aqueles que se vendem por dinheiro, seguidores e tal, isso já é algo meio, né, um tanto nojento. Então você se vende suas visões e tudo mais, só para ter ali um lucro com a situação. Enquanto a outra parte apenas segue um ideal mesmo. De forma cega, mas ainda assim é menos feio do que os que se vendem. Bom, as tiras do WhatsApp / gados do Bolsonaro é um pouco complicado de falar sobre, porque eles estão numa bolha, além de apoiarem cegamente esse governo que, mesmo demonstrando várias vezes não ter sido competente, principalmente em questão da pandemia, eles ao mesmo tempo se sentem muito atacados, ou eles têm um medo influente, que é o medo que existe há mais de 20 anos, que é o medo do famoso comunismo. Muitos deles, eles falam que preferem um governo do Bolsonaro do que um governo de esquerda. Muitos deles se apoiam em pensamentos muito brutos e primitivos, entre aspas, que são difíceis de tirar da cabeça deles ou fazê-los mudar. E isso também acaba refletindo na idade deles, que, na minha visão, a maior parte daqueles que apoiam os Bolsonaros são mais da terceira idade para frente, aqueles que já têm uma mente muito mais formada e muito mais difícil de se argumentar contra. Sim, normalmente quanto mais o tempo se passa, mais difícil é fazer uma pessoa mudar de visão. Pode falar aí, Arthur. Isso que você disse é uma frase até incorporada pelo Leandro Carnal, filósofo. Ele diz que quando ele vê uma pessoa jovem defendendo a ditadura, ele se vê no dever de explicar o que foi o AI-5 e mostrar relatos das pessoas que viveram essa época. E se for uma pessoa mais de idade, ele releva porque a mente já não é mais tão boa.
Sobre os argumentos, é interessante a gente tentar pensar e observar o porquê que tem pessoas que acham que a ditadura foi boa ou onde elas se escoram para defender essa coisa da ditadura. O Brasil, ele é muito marcado pela corrupção, escândalos, notícias e até mesmo a própria desconfiança do povo. Foi feito um levantamento que as pessoas acreditam mais nas Forças Armadas do que no poder público, em sentido de confiança e credibilidade. Ou seja, eles confiam muito mais num cara de fuzil do que num cara com papel e caneta na mão. Então, com essa visão de que o Brasil está num nível de corrupção abismado, que não tem mais volta, muitos defendem a ditadura, ou o que seria o militarismo. Que depois de um tempo, a questão entre ditadura e militarismo é o seguinte: a ditadura seria mais para frente, o militarismo seria uma forma de pensamento que, na maioria das vezes, acaba debandando para traços de uma ditadura, mas não vem ao caso. Então, fortalecido desse pensamento militar de que a criança, que o jovem, geralmente são pessoas mais velhas que pensam assim, e que as instituições públicas deviam ser rígidas, severas, honestas, transparentes, eles encaram essa forma de ensino do militar como algo positivo para o desenvolvimento do país de N maneiras. Econômica, só que principalmente social e cultural. Então, a corrupção no Brasil seria um dos motivos de intervenção do poder militar. Outro fato é uma falsa visão ou uma verdadeira intenção de acreditar que o regime militar brasileiro de 64 foi um período positivo na história, já que o país viveu uma época de crescimento econômico, baixa criminalidade e sem corrupção. Só que existem outros pontos que iremos discutir que devem ser colocados nessa balança e não são nada harmoniosos. Sobre esse artigo aí, eles até falam que as Forças Armadas poderiam vir a tomar o poder caso ele fosse aplicado. Porém, só teria, as Forças Armadas só iam agir em casos muito extremos, mas por falta de regulamentação, fica muito em aberto de como elas iam funcionar ou agir. Ainda que todas as ações que elas devem aplicar durante o período que esse artigo estaria em for, deveriam ter a mando do povo. Eu acho que as Forças Armadas só poderiam intervir diretamente em algumas situações. Eu acho que é o que acontece no caso de uma guerra, quando a soberania do país estivesse ameaçada por outros, a Argentina resolveu atacar, o presidente não sabe muito bem como mandar, obviamente o general que manda em todos os outros assumiria o comando e botaria ordem na casa. Então eu acho que em situações como essa, ou como aquela que a gente viu no Rio de Janeiro, acho que foi em 2018, 17, que houve lá aquela intervenção quando o Supremo Tribunal Federal permitiu que o Exército colaborasse com as forças regionais para apaziguarem aquela guerra do tráfico. Acho que essas são situações, e já são situações excepcionais, em que o Exército age. Mas, no geral, o grande papel dele é alcançar regiões em que o Estado sozinho não consegue, como o meio do mato, e garantir a proteção das fronteiras. Uma coisa intrigante sobre a história é que esse termo de ditadura a gente já tinha explicado mais cedo, mas isso que você falou do Supremo Tribunal Federal conceder essa permissão, essa liberação de poder sobre o Estado ali do Rio de Janeiro para os militares, é o mais puro significado da palavra ditadura. Foi descrito ali na Roma Antiga, se eu não me engano, quando as pessoas ali, legisladores, eles chegavam para uma pessoa, um representante, por conta de alguma situação extrema,
por exemplo, um país está atacando ou tem algum conflito interno, e ele cedia a essa pessoa o poder de ditar as regras, de ditar normas, de nomear, de cancelar, de, como eu posso dizer, apaziguar conflitos. Então, tem até casos de camponeses que eram ex-pertencentes do exército de ficarem por 1 ano, 6 meses, tomando conta do território. Depois que terminava de realizar o seu serviço, de terminar a sua função, este entregava de volta o poder que foi lhe dado temporariamente. Só que aí vem um problema. Alguns não queriam devolver esse poder e projetavam golpes, tentavam persuadir a população, dizendo: olha, eu ajudei vocês com esse conflito, se não fosse por mim, aqueles velhos, aqueles senhores, aqueles que me colocaram aqui não saberiam o que fazer, então graças a mim que este conflito foi solucionado, que este problema foi resolvido. Então, nada mais justo do que vocês deixarem eu no comando de tudo, porque assim ficaremos desta maneira felizes e contentes para sempre. E aí, ao invés de devolver este poder emprestado, esta pessoa que ditava o poder em nome emprestado de alguém acabava por tomar esta oratória de dominância e virava ali o famigerado ditador. Eles ficavam ali por um determinado tempo, aí depois eram retirados. Isso, ficavam por um determinado tempo e eram retirados. Então não tinha como eles formarem uma situação, porque eles iam ser expulsos. Só se eles fossem muito influentes. Sim, geralmente eles colocavam pessoas que já tiveram resoluções de conflitos, por exemplo, já colocaram ex-generais para poder virarem o ditador por tempo, né, limitado. Só que, por exemplo, vamos supor que você é um general, Jailson, e na sua época você teve um brilhantismo que conseguiu elevar o território de Roma. E você se aposenta. E aí vem ali o Luiz, que é membro ali de um parlamento, que tem o poder atual, e ele chega em você e fala: olha, pelos seus reconhecimentos em batalha, nós precisamos da sua ajuda. Aí você sai da sua aposentadoria milagrosa porque você foi para vários campos de batalha, e você volta para poder comandar ali um país de novo por tempo limitado e gerir conflitos. Nesse meio tempo, vai que lhe sobe a cabeça a ideia de que, olha, eu geri conflitos no passado, eu tô gerindo esse aqui, eu sirvo pro negócio, eu tenho gosto pra coisa. Aí, cara, é só ladeira abaixo, entendeu? Pra você vai achar que você tá subindo, mas pro país, ladeira abaixo. Então, geralmente, eram pessoas de certo renome. Interessante essa história, eu não conhecia. Voltando um pouco mais pros tempos atuais, acho que agora a gente pode falar, então, sobre as consequências de um possível golpe e coisas que poderiam vir depois disso. A quebra do direito da cidadania e censura, liberdade de expressão limitada, até mesmo causas econômicas, tipo, muita pobreza, porque era escapa o país, por conta de golpe rapidamente aplicado. Poderíamos perder até mesmo alguns contratos com outros países, já que o resto do mundo olhar para o país dominado como uma farra. Isso é verdade, o resto do mundo acabaria olhando de uma maneira diferente e até, não sei se irritada, mas eles não iriam gostar da situação. Além de que o Brasil é, de certa forma, importante, porque é um país que produz muita coisa agrícola, então uma ditadura poderia atrapalhar o comércio, e muitos países dependem de coisas que a gente produz. E também tem a questão de que outros países não iriam comprar, já que é uma ditadura. Muita coisa desse tipo poderia acontecer. Quanto aos direitos civis, sim, toques de recolher, esse tipo de coisa poderia acontecer também. É uma ditadura, então é possível. Sobre a questão econômica que o Jailson tinha citado, de quebra de contratos e sanções econômicas, é interessante falar também da dívida que a gente teria, né? Porque, por exemplo, se a gente está falando que a única possibilidade de acontecer uma ditadura no Brasil é por meios militares,
porque a parte partidária, a política é muito bem estruturada e a gente não está mais numa monarquia para ter uma ditadura pessoal, ou em Roma, que é quando a pessoa ia lá e falava, não, a minha prole, ou eu sou melhor, então eu tenho o direito de regir as ordens. Fica muito difícil, porque custa muito você colocar pessoas na rua, você treinar, você manter um número de opressores ou um número de armamento militar para que você consiga controlar um território tão grande quanto o Brasil. Então, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro poderia ser mais difícil de controlar do que Tocantins, que tem uma população menor. A dívida pública ia subir de uma maneira maravilhosa, a inflação junto, e os gastos militares iam acarretar em decorrentes outros gastos, por exemplo, fome. A população brasileira talvez chegasse num nível de não poder mais ir no mercado e comprar um pão. Uma dívida insanamente grande e que é revivível. Quem tinha para comprar um pão? Exato. No geral, um ponto em comum que esses governos ditadores têm, que eles estão associados aos militares. E os militares, eles têm uma cultura de serem estadistas, de quererem investir em infraestrutura e tal. Portanto que no Brasil a gente até zoa os militares, dizendo que eles só constroem ponte e estrada. E no geral, eles só fazem isso. E gastam muito dinheiro nisso. E um dos grandes legados da ditadura lá de 64 é uma inflação descontrolada que só foi piorando ao longo das décadas, e eu diria que deve ter tido seu auge lá no governo Collor. E aí depois, com o FHC e o Plano Real, ele conseguiu segurar a situação e manter o Brasil estável, não deixou o país quebrar. Mas esses governos, eles tendem a gastar muito, principalmente em coisas de infraestrutura, e acabar acarretando uma crise econômica mais para frente. E eu acho que esse é um dos pontos que o pessoal que defende hoje em dia esses governos esquece. Esquece que houve uma inflação descontrolada depois da ditadura e tudo mais. E o interessante da ditadura é que ela não necessariamente precisa ser sempre algo de um bloco econômico, de um pensamento, de um viés. A gente vê lá no Oriente Médio ditaduras de família, que vão passando de pai para filho, como acontece na Síria. Além disso, a gente também vê aqui, não muito longe, na Venezuela, uma ditadura de viés mais de esquerda, onde aquela ideia de passar fome que o Brasil teria de enfrentar por conta das dívidas públicas é realidade lá. E uma coisa muito interessante é que o governo, ou seja, o Maduro e sua cúpula, bolam uma estratégia muito digna de livro. Eles dão serviços básicos, dão alimentos para quem votar no partido dele. Então eles registram lá o seu título de eleitor venezuelano, não sei o nome correto do documento, ou o seu RG, cadastram você, isso prova que você vai votar neles, e depois eles vão ver se você realmente votou, e eles lhe dão direito a uma espécie de Bolsa Família, só que com alimento, em um país que o que mais acontece é falta de materiais básicos como papel higiênico. É uma espécie de ditadura pela fome. Um negócio que eu acabei de perceber com a sua fala, principalmente sobre a parte do Oriente Médio, é que existem tipos de ditaduras. A gente tem as ditaduras com a parte econômica, que se focam mais em ser governos de esquerdas ou direita. Tem aquelas de viés mais religioso, como muçulmanos e tal. E também tem a outra de só se manter no poder mesmo, mas no geral as ditaduras têm uma espécie de viés, um viés ideológico. Exato, o que implica uma ditadura não necessariamente ela ser de um viés ou outro, é que todas elas têm um pensamento, todas elas têm uma certa visão de mundo, e isso é o que é ditadura perante a palavra de outro filósofo,
que se eu não me engano é o Clóvis de Barros Filho. Ele fala que ditador é aquele que faz da sua felicidade a felicidade dos outros. E os tipos, ou seja, como ele pode fazer isso, a gente citou aqui meio de forma solta, que é o que a gente falaria do Brasil, que talvez seja a única maneira, militar, que a gente também teve isso na nossa história. O que aconteceu no caso em Roma, e acontece na Síria, que é a pessoal, onde uma pessoa fala que ela é a melhor e assim por diante. E ainda tem o que acontece talvez na China, a partidária, onde apenas existe o Partido Comunista lá, chinês. E eles apenas defendem as ideias deles, debatem entre eles. Então esse é um jeito de ditadura. Você não vê necessariamente militares na rua para oprimir o povo, mas eles são oprimidos de uma maneira mais, como posso dizer, simples, através de uma espécie de lavagem cerebral, que hoje é muito comum no século XXI e na maneira com que os presidentes, governantes, regem seus países. Eles tentam fazer uma espécie de lavagem cerebral no povo, como acontece na China, através de um endeusamento de quem está no topo, seja ele partido ou pessoa. É uma característica muito comum ter um líder supremo, independente de para quem esse líder responda ou quem esse líder seja amigo e tem ali na sua cúpula. Todas as ditaduras têm um líder supremo. Alemanha nazista com Hitler, Mussolini na Itália, a gente também teve Stalin e coisas mais presentes seria o Vargas aqui no Brasil, o Bashar al-Assad na Síria e o Kim Jong-un na Coreia do Norte e o presidente coreano e até um adendo Vladimir Putin, que entra numa espécie de ditadura. Vira e mexe, ouvimos na notícia uma pessoa que foi mandada para o hospital e era de oposição no cargo, em algum cargo público, político da Rússia. E geralmente, se você for pesquisar um pouco mais a fundo, eles sempre culpam Putin, ou pelo menos alguém que faz parte dos seus protegidos. Então, a ditadura que acontece na Rússia, ela tem algumas características. Como assim algumas características? A Rússia hoje é um grande investidor em infraestrutura e desenvolvimento militar. Então, sim, é uma maneira de você caracterizar a ditadura, é você prestar atenção aonde o país investe o seu dinheiro e aonde está investido o seu capital. Seria uma espécie de ditadura sistematizada, uma ditadura disfarçada que acontece na Rússia. São momentos que a ditadura ela está inserida de maneira tão intrínseca com a forma de democracia que você não consegue mais entender se é uma ditadura, mas ela é uma democracia, ela age como uma democracia e no papel é uma democracia. Mas o que o Putin é? Ele é uma pessoa, um líder supremo endeusado dentro da Rússia. Existem contos, músicas sobre ele. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque está disfarçado. Age como uma democracia, mas por baixo dos panos funciona de maneira ditatorial. No papel é uma democracia, mas na prática é uma ditadura. Agora, só voltando um pouco pro tema, vamos dizer assim, o nosso subtema sobre as consequências de um possível golpe, aconteceu, acho que o golpe militar mais recente, pelo menos que eu me lembre, foi o de Mianmar, uns meses atrás, em que existiam 2 partidos, acho que na primeira eleição em uma década, e era o partido militar, que o país já vinha em uma ditadura, e o partido da oposição, daqueles que lutaram por décadas contra essa ditadura. Acontece que o partido antiditadura ganhou, e os militares não gostaram disso. Acusaram de fraude e tomaram o poder falando que é só por um tempinho para poder fazer a eleição de novo. Só que esse tempinho dura quanto? Mais 1, 2 décadas? Que foi o que eu falei naquele fato de as pessoas que apoiam dizerem que os militares estão entrando para poder evitar a corrupção. Mas às vezes essa é a desculpa que eles precisam para entrar.
militar também é corrupto. A gente tem que parar com essa visão de que militar é uma pessoa certa. Antes de ser alguém certo, esse alguém é um humano, e humano é corrupto. Agora, voltando sobre Mianmar, um negócio interessante que com a internet esse golpe foi documentado. Tem um vídeo que viralizou de uma professora de dança fazendo exercícios numa praça próxima ao prédio do governo e passam dezenas de blindados indo tomar o poder. E foi documentado. Aquele foi o dia em que o governo foi derrubado. Também teve reportagens da BBC mostrando jovens lutando. E isso tudo graças à internet. Então, se um golpe acontecesse, a gente documentaria tudo por conta da internet. O mundo veria o que estaria acontecendo aqui dentro. Isso é algo um tanto interessante. Falando sobre essa parte de militar ser corrupto e tal, tem um historiador sobre a história brasileira que eu gosto bastante, o Eduardo Bueno, e no geral ele tem uma fala que eu acho que é uma das que eu mais prestei atenção dentre as falas dele, que é o milico no poder não dá certo. Esse negócio aí sobre documentar todas as coisas que poderiam vir a acontecer, tem que seja algo interessante, temos que lembrar que grande parte dos registros são perdidos durante a interpretação da ditadura e até mesmo sua prática. Tanto que não temos até hoje muitas dessas pessoas que revelaram a ditadura, não temos seus nomes ou o que aconteceu com elas. Ou perseguidas e simplesmente desapareceram. Não sabemos se foram fugiram, foram mortos. Então, ainda que a informação seja enviada a todo momento para todos os locais, grande parte pode ser censurada pelo próprio domínio militar. Sim, acontecia isso muito aqui na ditadura. Até um jornalista estava falando em tempos de pandemia, como seria ter uma ditadura? Basicamente, a gente teria em casa pessoas morrendo no nosso bairro, na nossa rua, e na televisão estaria tudo bonito, tudo belo, tudo normal. Então, como assim? Acabou de morrer o meu vizinho, eu perdi o meu tio. O amigo do meu amigo teve um familiar que morreu. No meu bairro tá todo mundo doente, na televisão não tá passando nada. O que tá acontecendo? Ah, não, meu senhor. Ah, não, minha senhora. Isso aí é coisa do seu bairro. Isso aí, ó, não. Coisa da sua cabeça. Imaginação fértil. Coisa da pandemia, dessas coisas. E muitas pessoas também não sabem a diferença entre golpe e revolução. Uma revolução é quando o povo se une contra o regime que está no poder atualmente para poder mudá-lo. Para mim, um golpe seria quase uma revolução fechada. Alguém do poder, alguém que já está no poder, daria um golpe para poder ficar um pouquinho acima do que era antes. Tipo, o golpe militar que aconteceu no Brasil, muitas pessoas já falaram que concordam que foi um golpe aquilo. É o nome, golpe militar. Em que os militares, por trás dos panos, eles deram um golpe no governo para poder ganharem mais poder na política. Já a revolução, no meu caso, é algo mais aberto, algo em que o público, a população participa, não algo mais fechado. Significado de revolução. Ação de revolucionar, de incitar uma revolta, rebelião, insurreição. De uma monarquia para uma democracia, que é algo totalmente diferente. Já como aconteceu aqui, foi mais um golpe, que houve uma certa perturbação dos poderes, mas só para um certo grupo ganhar mais poder, tanto que o jeito que era a política não mudou nada, continuou sendo uma democracia, só que mais fechada, tem menos livre-arbítrio, porque tem uma figura lá de poder que transmitia medo. Acho que dá para resumir como uma revolução uma revolta, uma rebeldia de uma grande maioria, um grupo grande, considerável, que vai contra algo que é não necessariamente dito como normal, mas que está naquele momento.
como se o povo todo de São Paulo fosse contra o prefeito ou do estado, o governador. Agora, o golpe fosse algo realizado por um grupo mais seleto e fechado, algo como um golpe militar que seria realizado apenas pelas categorias militares. E a ditadura seria a instauração do governo que reprime a população. Es schreien die NATO-Minister, hört ihr es nicht? Ihr Schreien ist nicht mehr Geflüster. Hört ihr es nicht? Sie schreien nach Profit ihrer Kriegsindustrie und rüsten zum Kreuzzug erneut wie noch nie. Ihr Heer steht bereit für die Aggression gegen dich und die Sowjetunion. Arbeiter, Bauern, fester die Waffen, euch ist das heilige Pflicht. Dass wie die Verbrecher Verbrechen beginnen, das Volk ihre Waffen zerbricht. Heute ist der Sozialismus Weltmacht, heute stehen die Völker nicht mehr allein. Drum fester die Einheit, wir kämpfen sie lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Fester die Einheit, wir kämpfen sie lohnen, dann wird in der Welt immer Frieden sein. Todo mundo morreu. Acabou.